Fala pessoal, beleza? Agora eu estou aqui fazendo um deitado. Esse vídeo porque eu quero contar um pouco do porquê que eu voltei para o Rio de Janeiro. Então, como eu falei lá no sul, né, a gente fica muito vulnerável, né, ainda mais a gente que é carioca, acostumado em estar envolvido, né, com pessoas, conversa daqui, conversa de lá. E você encontra lá um pessoal que já vive com outros ritmos. E num desses momentos eu precisei vir de férias para o Rio, porque minha filha ela iria operar, ela estava para arrancar uma parte, arrancar o baço, né? E, e eu precisei estar aqui, né? Eu queria acompanhar a operação da minha filha. E quando eu cheguei aqui no Rio de férias, no carnaval, eu já conhecia, né, essa pessoa que hoje é a minha esposa, né, que hoje sou casado, e a gente já se conhecia há 20 anos, mas a gente não conversávamos sobre nada, né? Essa pessoa que tá aqui do meu lado, Não tinha intimidade nenhuma. né, amor? A gente já se conhecia há mais de 20 anos, nós éramos amigos, criados na mesma Rua. comunidade, Na mesma rua. na mesma rua. E, e aí, assim, ela nunca olhou para mim, né? Nem eu para ela. Mas aonde a gente começou a conversar? Quando eu estava lá no sul, eu estava lá em Joinville, e ela aqui no Rio, a gente começou a conversar. E Pelas aí, redes sociais, né? isso, aí no período das férias, aqui a gente, né, começamos a se conhecer melhor. E aí isso resultou num casamento. E hoje nós estamos juntos aí há 3 anos, feliz da vida, né? Muito. E assim, eu não tenho o que reclamar, porque aqui no Rio eu era uma das pessoas que falava que no Rio não tem empresas boas. E aqui no Rio de Janeiro eu consegui entrar numa empresa muito boa, uma empresa também assim, multinacional. E é lógico que a cultura e o ritmo do Sul é diferente, mas assim, hoje eu estou vivendo um momento muito bom da minha vida, um momento família, coisa que eu sempre amei, sempre desejei. E quando eu fui para o Sul, era justamente porque eu estava sozinho, estava sem família, meu casamento tinha acabado, e aquela coisa de você sem trabalho, precisando recomeçar a sua vida, você resolve assim, querer esparecer em outro lugar. E foi o que aconteceu comigo. Só que eu fiz um planejamento antes, eu pesquisei e encontrei a cidade de Joinville. Mas hoje eu me encontro no Rio de Janeiro e muito feliz, né, com a família que Deus me deu, né? Acabei de deixar a Brindinha na escola, minha filhinha, e estou aqui agora passando alguns minutos ao lado da minha esposa, minha amada esposa. E a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte: não importa o que as pessoas vão dizer, né? O que importa é o seu coração, sua vontade, seu desejo. Se o seu objetivo é viajar, é ir embora, é recomeçar, vai, cara. Vai, porque mesmo que talvez você chegando lá, você não seja assim aquilo tudo que você esperava, e talvez assim você deseje voltar, eu tenho certeza que você vai voltar, vai retornar para sua cidade natal, né? Eu que retornei aqui para o Rio de Janeiro, você retorna com outra cabeça, com outra imaginação, sabe? Eu, antes de ir embora do Rio de Janeiro, eu dava muito ouvidos para o que as pessoas falavam a meu respeito. Então, assim, às vezes eu passava em determinados lugares, encontrava algumas pessoas da minha própria família falando mal de mim, e outras pessoas, e igrejas, e tantas outras coisas, pessoas que falavam mal, sabe? Comentavam coisas assim que te colocavam para baixo, e eu dava muito ouvidos para isso.
Então isso foi me desanimando, foi onde eu falei, não, eu quero recomeçar num lugar onde eu não conheça ninguém, entendeu? Que seja tudo novo. E é onde Deus me trouxe de volta para o Rio de Janeiro, entendeu? Para o convívio aqui da família, agora com uma nova família. E a experiência, né? A palavra final sobre isso é que você precisa ser feliz, seja no Sul, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, ou seja aqui na tua cidade, né? Aí na sua cidade, ou aqui no Rio de Janeiro, onde você estiver, mas o importante é que você esteja bem e feliz. E assim, no período que eu estive em Joinville, foi um período de aprendizado, foi um período que eu comecei a dar importância às pequenas coisas que eu não dava aqui no Rio. E hoje, assim, eu valorizo cada centímetro de terra, de coisas que eu tenho, né? Que eu não dava tanta importância, amigos que eu tenho, família, que é o mais importante. E eu tô sempre procurando regrar, deixar assim sempre florido, sabe? Nunca deixar assim nenhuma lacuna aberta. E eu estou feliz. Agora, Joinville, eu não fechei as portas. Eu fiz amigos lá, né? Eu tenho grandes amigos e que já me falaram que se eu precisar voltar, as portas estão abertas. E assim, hoje, atualmente, eu só desejo voltar no Sul a passeio. Mas eu não descarto, é uma cidade bonita, é uma cidade assim limpa, é uma outra cultura, é diferente, bem diferente, mas assim adaptável e para quem deseja ir em busca de uma oportunidade de trabalho, independente da sua qualificação, eu tenho certeza que lá você consegue, tá? Então fica aí a minha dica, a minha experiência, né? E eu retornei, casei e estou bem casado, feliz aqui na minha cidade, com a minha família e assim, com esse calor do Rio de Janeiro, né? Agora não, agora tá um pouquinho frio, mas nem se compara ao frio do Sul, isso aí eu tenho certeza. Mas assim, estou feliz e hoje Joinville somente a passeio. Com certeza vou estar indo a passeio lá com a minha esposa, levar ela em alguns lugares bacanas, né? Que eu passei por lá e gostei muito. Então, pessoal, fica isso aí, essa minha palavra, tá? Essa minha breve experiência. Faça o que está dentro do seu coração, não se importa com o que as pessoas vão falar. Eu quero encerrar esse vídeo contando uma experiência bacana, né, de vida que eu escutei, que eu assisti do Charlie Chaplin. O Charlie Chaplin, em uma de suas viagens, ele chegou numa cidade e logo que dele desceu, ele viu um encarte dizendo na cidade que haveria um show e um concurso do melhor imitador do Charlie Chaplin. Aí ele ficou surpreso com aquilo, ficou feliz e ele resolveu pagar uma prenda lá para aquelas pessoas. Ele mesmo resolveu se candidatar sem falar nada e chegando lá ele ia fazer uma surpresa pro pessoal. Aí disse, né, que ele foi pro hotel dele, ele se inscreveu no concurso, ele colocou a roupa dele, que ele já se vestia, né, toda aquelas coisas que ele fazia, e ele foi pro concurso. Chegando no concurso, ele começou a fazer, né, as brincadeiras que ele fazia, as palhaçadas que ele desenvolvia, fez bastante pessoas rirem, tudo. Aí, legal, quando chegou no final, que foi o momento dos jurados, os jurados escolheram outra pessoa, ou seja, o próprio Charlie Chaplin ficou em terceiro lugar.
Aí, assim, foi muito engraçado porque ele deixou uma mensagem depois no final. Ele fala assim, olha, se você der importância pelo que as pessoas, pelo que as pessoas pensam e falam ao teu respeito, você não vai servir nem para ser você mesmo. Ele era o próprio Charlie Chaplin, ficou em terceiro lugar. Então, assim, não importa o que as pessoas pensam, acham, vão falar, vão citar, vão dizer, não importa. O que importa é o que você pensa, o que você pensa sobre você, o que você deseja e o que você quer. E assim, vá com o coração aberto, com fé em Deus, porque Deus ele sempre vai estar te abençoando, seja onde você estiver, entendeu? Então eu espero que esse vídeo possa de alguma forma te ajudar e que eu espero que eu tenha sido um canal aí de Deus para poder estar te abençoando de alguma forma e te orientando para que você venha tomar essa decisão. Então fica isso aí, faça o que o seu coração mandar, não liga para o que as pessoas vão falar. O Sul é bom, tá? É bacana pra caramba em relação ao trabalho, mas se você se programar, se você se preparar, você vai sofrer menos e vai assim ter uma qualidade de vida legal. Só para mim não esquecer também a questão da adaptação, né, no Sul vai depender muito de como você vive aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, se você mora dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro, né? E quem conhece o Rio e mora dentro de uma comunidade do Rio sabe como é que é a vida dentro da comunidade. Então, se você mora dentro de uma comunidade, né, que você está acostumado ali ver os trabalhadores lá trabalhando, né? Você está acostumado ali ver o ritmo da comunidade e mora de aluguel. Eu tenho certeza que quando você chegar no Sul, você vai amar. Por quê? Porque você vai morar num bairro bom, talvez com o mesmo valor de aluguel que você paga aqui no Rio, e a diferença é que você não vai ver tantos trabalhadores, né? Você não vai ver os trabalhadores que você vê aqui no Rio, entendeu? Então, assim, em relação a isso, você vai para uma pracinha tranquila, você vai poder deixar seus filhos numa pracinha tranquila, seus filhos vão brincar, não vai ter essa preocupação, né? Para quem mora dentro de uma comunidade sabe o que eu estou falando. E agora, se você não, poxa, você tem o seu trabalho, você tem o seu dinheirinho, você tem o seu carrinho, onde no final de semana você pode curtir uma praia, você pode dar os seus rolês, ter os seus passeios, e você tem uma vida mais ou menos estável, você vai se arrepender, entendeu? Porque lá no Sul você não vai ter a mesma possibilidade de estar passeando como você tem aqui no Rio. Então lá você vai viver de trabalho, entendeu? Então você vai ter que trabalhar. É engraçado que lá eles chamam os cariocas de vadio, porque eles dizem que aqui tem feriado pra caramba, é verdade. E lá você não vai ver nenhum feriado, cara, porque a maioria dos teus feriados você vai estar trabalhando. Então, assim, vale a pena você fazer essa reflexão. Como você está vivendo aqui? Se você, né, mora de aluguel, tá vivendo ali numa comunidade onde tem bastante trabalhadores, né, com as suas ferramentas lá, trabalhando. Armas. Né? Não, trabalhadores, não pode falar isso. No Sul você não vai ver isso. Graças entendeu? a Deus, né? Mas se você tem uma vida tranquila, estável e não mora de aluguel, você tem sua casa própria, você tem seu trabalho, você tem seu carrinho que você consegue se deslocar, passear, você consegue ter esse momento de lazer, você pode sofrer um pouquinho, tá?
Mas é isso, pessoal. É isso. E eu acho que não tem mais nada para falar em relação a isso, não. Então é isso. Valeu, galera. Fica com Deus. E breve aí se inscreva aí nesse meu canal. E que eu vou estar postando outros vídeos. Vou estar postando meu dia a dia aqui também no Rio de Janeiro. Falando um pouquinho da minha cidade. Mas eu vou abordar também, nos próximos vídeos, algumas empresas fáceis de você entrar, entendeu? Eu trabalhei no Sul, na Tupi, e assim, a Tupi era bom no final do mês, quando você recebia o teu salário, entendeu? Isso aí, quando você saía de férias, era bacana. Mas assim, eu vou estar falando de algumas empresas boas lá, para quem deseja. Eu vou estar falando também de uma cidade chamada Cidade Extrema, interior de Minas, uma cidade boa também de trabalho.